Vai explicar. Fala, galerinha. Última aulinha, estamos cansados, mas vamos se concentrar aí para aproveitar. O negócio é o seguinte, nós estávamos trabalhando com a ideia de trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Trabalho é o que mesmo? Energia. Qual é a unidade de energia do Sistema Internacional? Joule. Porém, no nosso dia a dia a gente costuma usar caloria. E não custa lembrar a relação, né? Uma caloria aproximadamente 4 joules. Para ser mais precisa, 4,2 ou até 4,18. Cara, é muito chato. É isso aí. Mas os 4 joules para efeito de raciocínio às vezes é o suficiente. O trabalho de uma força pode ser motor quando a força atua a favor do deslocamento. E ele é dito positivo nesse caso. Ou resistente, quando a força atua contrária ao deslocamento. Negativo é o resultado dele. E as primeiras questõezinhas tratavam justamente disso. Lá na página 12, me acompanhem por favor. Uma pedra é jogada para o alto. Não precisa ser uma pedra, pode jogar qualquer objeto que esteja na tua frente. Que não seja um colega, de repente, né? Vem cá, Fernanda! Jogou para o alto. Durante a subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Deixa eu ver. Eu joguei a pedra para cima, ela vai parar lá em cima. Isso, o deslocamento da pedra foi para cima, mas a terra atua puxando ela para baixo. Esses vetores são contra um ao outro. Contra. Claro, o trabalho dela é motor ou resistente. Pela revisão ficou fácil. Resistente. Porque eu achava que o peso jogava na força pra cima pra depois ela cair por causa da gravidade. Isso, ó. Na verdade, ela está subindo por inércia. O peso já está atrapalhando. Depois que a inércia é vencida pela força-peso, aí começa a retornar. Por isso que na descida vai ser justamente o contrário. Prove matematicamente isso. Tu vê, né, cara? O cara pediu já para fazer uma prova matemática. A única fórmula matemática que ele forneceu foi a do trabalho. Então eu vou tentar fazer a conta com a fórmula do trabalho e ver se eu consigo provar isso matematicamente. A força é o peso. Só vou botar P para ficar bonito. Podia deixar F, não sei quanto é. A altura que a pedra vai subir eu vou chamar de H, só para ficar bonitinho. O vetor deslocamento na forma de altura. Então o D eu posso chamar de H, frescura minha. Agora o ângulo eu sei, né? Já que o deslocamento foi para cima e a força foi para baixo, vetores que apontam na mesma direção em sentidos opostos. 180 graus, que eu pedi 90 graus no fundinho. 180 graus, parabéns. Peso vezes H, quanto é que é o cosseno de 180? Coloquei no quadro, não foi? Menos 1. Assim eu estou provando que o resultado vai ser um número. E quando o resultado é negativo, o trabalho é. Então eu fiz a prova matemática. Provei que a resposta fica negativa. Eu não resisto. Se eu cheguei até aqui, eu vou substituir o peso por M vezes G. E fica assim a fórmula do trabalho da força. Peso, que nesse caso é peso. Concorda comigo? Essa fórmula aí, ela vai aparecer já numa próxima aula pra gente. Eu chamo ela de Mijeihoji. Mijeihoji. É o falso, é justamente isso, pra galera decorar. É pra galera decorar. Eu digo ainda que é o falso Mijeihoji, porque ano que vem eu vou deduzir uma fórmula pra ti que vai ficar Mi vezes G vezes H, onde essa letra é a letra grega Mi mesmo. Aí é o Mijeihoji de verdade, né? Então digamos que é o falso Mijeihoji. O que é o M? O que é o M? É a massa. É a massa. É o Mijei. É o Mijei agora. É uma Aceleração da gravidade, né? E a altura. O trabalho da força peso só depende da massa do objeto, da aceleração da gravidade no local e a altura que o objeto foi deslocado. Aquele menos só apareceu porque o objeto estava subindo e a força-peso era para baixo. Olha só a questão 2, cara. Ele fala o seguinte: em relação à questão anterior, durante a descida,
A força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Favorável. Claro, né? O deslocamento agora é para baixo. Se as duas setas apontam para baixo, é favoravelmente. Favoravelmente. Trabalho resistente ou motor? Com certeza o trabalho é motor. Pode perguntar, meu querido. Você acha que ventilador gigante seria pra cima? Tipo, ventilador gigante quando a pedra pra cima. A terra continua atraindo a pedra para baixo. Mas tem... Aí, olha só, olha que interessante a tua pergunta. Nesse caso de eu botar um superventilador capaz de erguer a pedra, não haveria só o peso atuando para baixo. Haveria uma força de arraste do ar para cima, né? se essa fosse... Enquanto ele sobe, a força-peso realiza um trabalho negativo e a força de resistência do ar realiza um trabalho positivo. Beleza? Ou seja, o importante é te perguntar, para que força eu estou olhando? Eu estou olhando para a força que a terra exerce sobre o objeto ou a força que o ar do ventilador exerce? A do ar é positiva. Beleza. Motor, favoravelmente, prove matematicamente que é um trabalho motor, né? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Que tipo de força é essa? É a gravidade, né? A gente chama de quê? Então, para ficar bonitinho? Era obrigatório? Não. Na verdade, a prova matemática vai ocorrer no ângulo ali, né, galera? Eu estou fazendo aqui para aproveitar a situação. Já que a distância foi medida na vertical, eu estou chamando de altura, H da altura em inglês. Vezes o cosseno, já que o peso atuou para baixo enquanto a pedra ia para baixo, que ângulo é esse? Não, zero. Isso, ó. Vai diminuindo. Quando duas setas apontam para o mesmo lado, não sobra ângulo, né? Então é zero. Cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? É 1. M vezes G vezes H vezes 1. A resposta ficou positiva ou negativa? E se ficou positiva, eu provei que o trabalho é motor. Então a prova aconteceu através do ângulo. Vamos ver qual foi a prova que o autor da apostila fez? Porque eu não vi conta nenhuma. Então deixa eu ver. Pode-se provar este fato percebendo que o trabalho realizado por esta força é negativo, pois o ângulo entre a força e o vetor de deslocamento é 180. Ele descreveu a prova matemática, ele fez a prova matemática descritivamente. A gente fez a conta, certo? E eu não posso deixar de contar a verdade para vocês. Sem querer, eu acabei deduzindo uma nova fórmula para a gente. A fórmula da energia potencial gravitacional, MGH. Em alguns livros, cara, vai aparecer que a fórmula da energia potencial gravitacional é mais ou menos MGH. Por que mais ou menos? Porque pode ser positivo, né? E isso, na descida o trabalho da força-peso é positivo, na subida é negativo. Só que como é importante o aluno saber reconhecer quando um trabalho é positivo ou negativo, eu evito colocar o mais ou menos como a maioria dos vestibulares. Colocar o mais ou menos ali é uma colher de chá muito grande para o aluno. Então, MGH, o falso MG hoje, vai aparecer nas próximas aulas para a gente. Eu te confesso que eu não vim para a aula preparado assim, hoje eu vou deduzir a fórmula da energia potencial gravitacional. Mas quando eu dei a aula para o primeiro B, ficou irresistível, né? Já que ele estava falando do trabalho da força-peso, né? Eu acabei não resistindo. Então, já te preparas aí para uma próxima formulazinha. Sim, aqui não, porque esse foi positivo, porque era na descida. E esse foi negativo. Então as respostas eram negativo na número 1 e positivo na número 2, porque eu queria provar que era motor e eu queria provar que era resistente. Quando eu for fazer a conta de energia potencial gravitacional, eu tenho o direito de começar escrevendo isso. Só que eu vou decidir na hora de continuar se eu uso mais ou menos. Como é que eu decido entre o mais ou menos? Na subida, menos, porque o peso atrapalha. Na descida, é o que dizem, né? Para baixo todo santo ajuda. Certo? É um ditado popular verdadeiro. Vamos que vamos, galerinha. Questão 3. Eu vou te confessar que se eu fosse autor da apostila, eu não colocaria essas primeiras questões assim já filosóficas e tal. Eu acho que se eu não tivesse no dia presente para ir na carteira dar uma forcinha, como aconteceu no caso do primeiro B, eu consegui nas carteiras dar uma ajudinha, muita gente travou na primeira já. Aí tu imagina, acabaste de aprender a aula, entendi a aula de trabalho, fazer questão? Não sei. A segunda,
Oh, não consegui. A terceira. Oh, errei. Ah, não vou fazer mais essa merda. Não quero mais aprender física. Né? Eu lembro que aconteceu isso comigo, entendeu? Eu gostava da aula e ia fazer exercício do livro, só me arrombava. A minha vontade era parar de estudar, pô. Então o certo, né, seria que as primeiras questões fossem ridículas, pro cara acertar e, opa, sou férreo em trabalho. Dá uma levantada na moral do sujeito. Questão 3, essa é bonita, hein? Vale a pena tu prestar atenção. Um corpo apoiado numa superfície plana horizontal sofre deslocamento de 15 metros ao receber a ação de várias forças, conforme o desenho. Tem a força normal, tem a força a peso, que ele já disse que era 50, tem uma forcinha de atrito atuando para trás, que é de 20 newtons. Ele falou que tinha uma força F de 40 newtons que fazia um certo ângulo com a horizontal, ângulo alfa. E para deixar claro que o último vetor era uma outra entidade, que não era força, ele fez até em outra cor. Falou que o objeto se deslocou para frente 15 metros, chamou de ΔS. A gente geralmente usa ΔD, né, para representar a distância. Faz S de space, para ficar bonitinho. Letra A. A letra A não tem a ver... A letra A não tem a ver com a matéria atual. A letra A é matéria passada. A letra A é matéria passada. Calcule a intensidade da força normal e a intensidade da resultante das forças aplicadas no corpo. Muito comum, eu vi muita gente simplesmente falar, normal é 50. Cuidado, gente, essa força F não vai ter uma componente para cima? Então o primeiro passo ali é decompor a força F. Eu vou decompor a força F em... Isso, Fx e Fy. Geralmente a gente chama de Px e Py na hora de decompor o peso, né? Certo? Não ia ficar errado, não ia errar a conta por isso, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tenta manter sempre o padrão ali. Se a mamãe é F, filhotinho é Fx e Fy. Se a mamãe é P, Px e Py. Vamos calcular já isso. Fx é igual a F vezes. Que bonito, eu fico tão feliz de ver uma galera que tem segurança e rapidez na hora de decidir. F vezes 100 ângulo, beleza. Ele já falou o valor do F no próprio desenho e disse no enunciado o cosseno de alfa. 0,6. Fx deu 24 newtons. Fy é igual 40 vezes 0,8, não é? Fy igual a 32 newtons. O zero elimina a vírgula, fica só 4 vezes 8. Bem tranquilinho. Olhem para... Primeiro, o objeto está flutuando, afundando. Então, na vertical, qual é a resultante? Zero. A força resultante na vertical tem que ser zero. Porque se tiver força resultante na vertical, tem que ter aceleração na vertical, né? Se ele não sobe nem desce, a resultante é zero. Quais forças estão na vertical, meus amigos? Peso, normal e Fy. As duas forças para cima, normal mais Fy, tem que empatar com o peso que é para baixo. A normal eu quero descobrir quanto é que é o Fy. 32, o peso ele já tinha dito 50, mais passa para o outro lado, menos, dá 18 newtons. Quem respondeu 50 diretamente não tem que ficar assustado, apavorado. Só esqueceu que tu aplicou uma regra geral. Mas lembra que eu te falei que se tu espreme um objeto contra o chão ou tenta erguer ele do chão, a normal se altera? Tu concorda que a Fy está tentando erguer o objeto do chão? Vai alterar a normal. Mas tu vê, cara, é apimentadinho. A gente tava algumas semanas sem mexer com essa ideia. E aí, de repente, já na letra A, na primeira questãozinha mais bonitinha, já tem que fazer tudo isso. Como é que será que eu vou calcular a força resultante, meus queridos? Daria se eu tivesse aceleração, né? Eu poderia usar o física, meu amor. Observe comigo, tu concorda que na vertical as forças se anularam? Né? A resultante deu zero, né? A normal e a Fy anulou o peso. Sobrou força só na... Quais forças? Fx e a força de atrito. Qual é a resultante, então? A força resultante é a Fx menos o atrito. A resultante fica Fx 24, concordam? A Fx e o atrito 20. Logo, a resultante ficou
4 newtons. Não entendi. Isso tudo foi só a letra A, cara. Não entendi porque FX então. Bom, olha só. Se eu tenho só duas forças, para eu calcular a resultante delas, é somar os vetores. Se for, por exemplo, 5 newtons para lá e 4 newtons para lá, dá 9. A resultante, certo? Se for 4 newtons para lá e 3 para lá, qual é a resultante? É 1. 1 para lá. Tudo bem para vocês? Quero ver, hein? Se for 3 para lá e 4 para lá, É, peixe. Aí sai pra lá? quase. É 5 para lá. Tem que fazer Pitágoras. Lembra? Pontilhada paralela. Lá no começo do ano, pontilhada paralela. 4 e 5. E aí o 5 é o triângulo pitagórico. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 com 16, 25. Raiz de 25, 5. 3, 4, 5. É isso mesmo. Então tu vê, ó. Tinha um monte de força. Eu estava todo atrapalhado. Eu não sabia nem como que eu ia começar a somar as forças. Aí a primeira coisa que a gente faz, pega a força que é oblíqua e decompõe. Quando eu fiz isso, só tem forças no eixo X e no Y. Aí eu posso somar separadamente. Como o objeto não estava nem flutuando nem afundando, eu concluí que no eixo Y a resultante era, já que só tinham 3 forças atuando no eixo Y, eu disse que as duas para cima tinha que ser igual a força e descobri a normal. Matei a primeira charada. Ao descobrir a normal, eu acabei concluindo que essa mais essa dá 0. Só sobrou quais forças? Uma para lá, outra para lá. Quando as forças são opostas, a resultante é só subtrair. A Fx era para a direita, valia 24, a F era para a esquerda, valia 20. Então a resultante deu 4. As outras todas se anularam, então a resultante é o próprio 4. Beleza? Agradeço mais uma vez a tua insistência, muito bonita a tua maneira como tu tira as tuas dúvidas. Eu só não entendi o que esse ΔS está representando, se ele está se movendo. Isso, é os 15 metros que ele vai avançar para frente. É isso mesmo, ele vai avançar 15 metros para frente. Letra A morreu. A letra A foi mais revisão da matéria passada. A letra B que é a matéria nova. A letra B que é importante tu ficar bem ligado. Ele pediu para calcular o trabalho de todas as forças, não é isso? Caramba, eu vou ter que calcular o trabalho da força de atrito, o trabalho do peso, o trabalho da normal, o trabalho da F. E o certo até o trabalho da força resultante, para a gente ver se a gente tira uma conclusão bonita depois disso. Dá vontade de chorar no começo, meu Deus, é muito trabalho. Mas quer ver como vai ficar bonitinho de fazer? Como é que se calcula trabalho? Força, distância, cosseno do ângulo. Vamos começar com a FA? Vamos calcular o trabalho da FA para começar. Quanto vale a FA? Obrigado. Que deslocamento o objeto sofreu? 15. Qual é o ângulo entre a força FA e o deslocamento? Obrigado. Cosseno de 180. Quanto vale o cosseno de 180? Menos 1, por isso que a resposta vai ficar negativa. 15 com 2 vezes 15, 30, com 0, 300. Por que menos 300? Porque está retirando energia. Concorda comigo? Está retirando energia do corpo. Vamos calcular o trabalho do peso. Qual é o valor do peso? É 50. Obrigado. Que deslocamento o objeto sofreu? 15 vezes o cosseno. Qual é o ângulo entre o trabalho e o deslocamento? 90, que bonito. Quanto é o cosseno de 90? É 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Resumindo, sempre que o objeto se desloca na horizontal, já que o peso atua na vertical, já que o ângulo vai ser sempre 90 graus e o cosseno de 90 é 0, já que isso sempre vai acontecer na horizontal, o trabalho da força-peso nunca é positivo nem negativo na horizontal. Por isso que tu não fica aumentando de velocidade ou diminuindo de velocidade quando tu anda na horizontal, certo? Porque o trabalho, o peso não ajuda. Bota na ladeira para tu ver, certo? O peso vai fazer um trabalho positivo, tu cada vez fica mais rápido. No rolimã, né? Dá até para morrer se bobear, certo? O rolimãzinho, pô, tem uns morros aqui em Florianópolis. Se o cara, né, não se cuida aí, dá pra perder um pedaço do calcanhar. Eu lembro que, imagina, né? Pô, tem uns ainda que são mais índios. Eu descobri um morro aqui que eu vou da minha casa pro Santa Catarina, demora só, tem só 4,1 quilômetros, cara. Tu vê, quando eu venho pela beira-mar norte, não, eu venho pelo sul, eu gasto uns 10 quilômetros pra chegar aqui. Se eu moro na descida da Serrinha, na Trindade, certo? Bem na boca da Universidade Federal. Aí um dia eu fui dar uma aula particular e reclamei pra mãe do guri, né? Pô, cara, passei um trabalho com o trânsito da UFSC.
Aí ela, onde é que tu mora? Ah, eu moro na subida da serrinha. Ela, nossa, tu subiu o morro aqui, tu desce na tua casa. O quê? Aí eu fiz o caminho, né? E aí foi mágico, assim, um caminho mágico. Só que eu lembro que lá em cima do morro, né, ele tinha uma outra possibilidade. Aí um dia eu passei por lá e perguntei para um cara lá, um suspeito assim na esquina, ele estava rezando, alguma coisa na esquina. Eu perguntei para ele, assim, amigo, o que acontece se eu for para lá? Ele, não, ele dá na Mauro Ramos. Eu, o quê? Na Mauro Ramos? Tô há 10 anos na ilha aqui dando a volta ao mundo, de repente eu descubro um caminho mágico que em 5 minutos eu saio da minha casa e broto no centro da cidade. Porém, a pirambeira é tal que tem que meter a primeira no trator e pisar, senão não vai. Eu sentia um cheiro de embreagem às vezes, sabe? Só que eu pensava comigo, não tem nada a ver, meu carro é Highlander, nunca vai quebrar. Estava chegando no Santa Catarina depois de ter descoberto já há um mês esse caminho do mal, e eu sempre subindo o morro e descendo o morro, a embreagem fedendo. Outra, eu não ficava no morro usando a embreagem, porque eu não sou barbeiro, entendeu? Eu botava a marcha e ia sem usar a embreagem. Mesmo assim ela resolvia feder. Mas tu ia diagonal, porque se for diagonal é bem... É verdade, na verdade se eu tivesse botado a primeira e ido na manha, mas não, eu botava a primeira e botava o pé no fundo. Tem que assim. E aí, alguns meses fazendo isso, estava chegando no Santa Catarina, barulho estranho, seco, assim. Quando meu carro estraga, eu levo ele na marra até a oficina, entendeu? Quebrou a embreagem, a gente bota a primeira, liga o carro na primeira e vai trocando a marcha sem embreagem. Se o cara tem a manha, ele vai pra oficina. Botei a primeira e liguei, né? Os barulhos de metal assim sendo retorcido. Aí eu vi que a minha embreagem tinha sido picada em pequenos pedacinhos. R$1.000 depois, eu voltei a usar a beira-mar. Depois de gastar milão, aí eu, não, é melhor a gente gastar um pouquinho mais de tempo, ver a beira-mar norte, pegar uma filhinha. Então tu vê, né? Às vezes o barato sai caro. E se teu carro começa a reclamar, né, mostrando cheiros estranhos, confia nele. Escuta o que ele está te dizendo. Obedece ele, cara. Tristeza, né, cara? Ô, galerinha, olha só. Trabalho da normal, vale a pena calcular? Igual ao peso, porque o ângulo que a normal faz com horizontal também é? Sempre que eu ver uma força que é perpendicular ao deslocamento, precisa calcular o trabalho dela? Tu já olha de cara e fala, 0. Porque sempre que o ângulo for 90 graus entre força e deslocamento, o cosseno do 90 dá 0 e o trabalho fica nulo. Beleza. Falta calcular o trabalho de quem, gente? Da FR. Da F, né? Da F, porque a FR já foi a soma das forças todas, né? Primeiro eu vou calcular o trabalho da F. Qual é o valor da F? 40. Qual foi o deslocamento? 15. Qual é o ângulo? O cosseno do ângulo, aliás. Qual é o cosseno do ângulo? O próprio problema já forneceu pra gente, né? 0,6. Trabalho da força F. 600 vezes 0,6, 360 joules. A força F tirou ou entregou energia para o objeto? Entregou. O trabalho era do tipo motor. Olha, eu diria que a gente ia desperdiçar uma questão maravilhosa se a gente parasse aqui. É fundamental eu calcular o trabalho da força para a gente tirar uma conclusão muito legal. Qual é o valor da força resultante? Qual é o deslocamento que o objeto sofreu? 15. Qual é o ângulo entre a força resultante e o deslocamento? Quero ver quem está ligado. Para onde que apontava a resultante? Não, é 0, né? Para lá, né? Apontava para lá porque era Fx menos Fa, né? É para lá. Para onde é que é o deslocamento? Para lá também. Qual é o ângulo? É 0. Então, cosseno de 0. O trabalho da força resultante? É 6 vezes... Olha para o trabalho de todas as outras forças, olha para o trabalho da força resultante e tira uma conclusão. E entre 360 menos 300 vai dar. FA ali da força... O somatório dos trabalhos de todas as malditas forças dá igualzinho ao trabalho da força resultante, né? Isso é que era o bonito dessa questão, a gente conseguir concluir isso. Não que eu esperasse que vocês concluíssem isso por conta própria, né, cara? O cara tem que estar muito inspirado, né? Fazer tudo, fazer mais do que pediu e ainda depois, tirei a conclusão. Não estou querendo dizer isso. Mas juntos aqui ficou óbvio.
Trabalho da força FA, menos 300 com 0, menos 300 com 0, menos 300 mais 360, 60. Trabalho da força resultante. Pô, então agora a gente sabe que nós temos dois caminhos possíveis para calcular o trabalho de uma força resultante. Ou a gente acha a força resultante e faz o trabalho dela, ou a gente pega todas as forças envolvidas, calcula o trabalho de todas elas e soma tudo, que dá um trabalho do cão. Então o melhor, geralmente, é através do trabalho da força resultante. Mas nosso objetivo era isso, era nos familiarizar com a aplicação da fórmula do trabalho. Bem bonitinha essa questão. Mas, como eu disse, né, o ideal era que fossem mais básicas as primeiras questões, estão um pouco apimentadas. Mas acho que as próximas vão ser tranquilas, vamos ver.